Bom dia, mulheres adoradoras, graça e paz. Estamos aqui mais um domingo, né? Graças a Deus estamos para mais um estudo que o Senhor nos permitiu, um estudo sobre o Evangelho de Marcos, né? Do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos estudar Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 34. E como sempre, antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, graças dou a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar aprendendo a Tua palavra, ouvindo os Teus ensinamentos, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Pai amado, que nós possamos estar com o coração e a mente abertos, ó Pai, para a Tua palavra, que nós possamos nos encher da Tua presença e, ó Deus, com esses ensinamentos possamos praticar conforme a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Deus, agradecemos a Ti pelos livramentos que o Senhor nos deu nesse período, nessa semana que se passou. Agradecemos a Ti por essa semana que está vindo, colocando diante de Ti, Senhor Deus, as nossas necessidades, as nossas aflições, pedindo a Deus que o Senhor venha estar no centro de nossas vidas e nós possamos estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, nós agradecemos e Te louvamos. Amém. Então, hoje nós vamos estudar, como eu já tinha mencionado, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21 ao 34. Essa passagem fala da cura da mulher enferma, ou a cura da mulher hemorrágica, ou a cura da mulher com fluxo de sangue, né? Em outras traduções é mencionada assim. Então, a narrativa da cura da mulher enferma, ou a mulher com fluxo de sangue, está registrada nos 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Em Mateus está, a referência bíblica em Mateus está no capítulo 9, do versículo 20 ao 21, e Marcos está no capítulo 5, do 21 ao 34, no qual nós vamos nos orientar, e Lucas no capítulo 8, do versículo 43 ao 48. Então é interessante notar que o milagre o milagre que Jesus fez sobre essa mulher hemorrágica aconteceu quando Jesus estava indo fazer um outro milagre, realizar um outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha até então estava morta quando essa mulher o tocou. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 34. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento ou do seu mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe dizia: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Fique livre do seu mal, em algumas traduções. Então, o Senhor Jesus, ele estava indo em direção à casa de Jairo, né? E essa mulher, no meio daquela multidão, aconteceu esse episódio no meio daquela multidão, quando essa mulher tocou no Senhor Jesus. Através dessa mulher, houve mais um milagre que o Senhor Jesus praticou naquele lugar, em Cafarnaum. Então, quem era essa mulher? Essa mulher, a Bíblia não registra o nome dessa mulher. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora de Cafarnaum. Ela era anônima, sofria de uma doença há 12 anos, que teve como consequência várias privações religiosas e sociais, perdeu todos os seus bens em busca da cura e se aproximou de Jesus com um toque de fé, silencioso e anônimo. Através dessa passagem, essa mulher nos ensina acerca do toque de fé. Essa passagem nos destaca a diferença do toque dessa mulher em Jesus. Então, o toque de fé, nós podemos ver que o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Em Marcos 5, do versículo 25 ao 26, esse toque, houve uma grande necessidade. Esse episódio tinha um sofrimento prolongado. Aquela mulher hemorrágica buscou a cura durante 12 anos. Não eram 12 meses, não eram 12 dias, não eram 12 horas, eram 12 anos. Ela passava por aquele sofrimento por 12 anos. Foi um tempo de busca e esperança. Foram 12 anos de enfraquecimento constante. Anos de tristeza na alma, de lágrimas após cada tentativa frustrada de cura, cada tentativa de cura frustrada. Então eu acredito que eram 12 anos de muita tristeza na alma. Muito sofrimento contínuo, né? E aí a Bíblia, ela nos conta que essa mulher, ela tinha esse sofrimento, ela passava por um sofrimento muito prolongado. Então isso foi uma motivação para um toque de fé dessa mulher. Uma outra motivação para esse toque de fé dessa mulher é que um sofrimento que gera a desesperança. Além de ser prolongado, aquele sofrimento que ela tinha era desesperançoso. Ela via que não tinha, de tanto ela usou todos os seus recursos, mas chegou a um ponto que ela já estava sem esperança de receber aquela cura, através de todos os recursos que ela tinha feito. Ela procurou todos os médicos, diz a palavra de Deus que ela procurou
todos os médicos. Aquela mulher gastou tudo o que tinha com vários médicos. Ela era uma pessoa incansável na busca da solução para a sua vida, para a sua cura. Ela não era passiva, ela não ficava, não tenho mais condições. Ela tinha feito de tudo, ela gastou todos os seus bens para ser curada. Ela não ficou quieta, ela teve atitudes, mas ela correu atrás da solução do seu problema. Ela bateu em várias portas, buscando uma saída para o seu problema. Só que essas portas não foram abertas, ela não conseguiu sucesso através das suas buscas. Mas então, apesar de todos os seus esforços, ela perdeu não só o seu dinheiro, mas também ela foi perdendo a sua saúde. Diz a palavra de Deus que ela estava ficando de mal a pior. Por mais que ela tenha buscado todos os recursos, todos os médicos, gastado todo o seu dinheiro, não via melhora. Cada dia mais sem esperança. Ela ficava cada vez pior. A sua doença era crônica e grave. Então, os médicos não puderam ajudá-la. Então, isso foi um sofrimento que gerava desesperança naquela mulher. Também, houve também esse toque de fé foi motivado por um sofrimento que destruía os seus sonhos. Aquela mulher perdia sangue diariamente. Ela tinha uma anemia, provavelmente, pela ciência, a gente via perdendo sangue do jeito que ela estava, que era descrito na Bíblia. Provavelmente essa mulher tinha um problema sério de anemia profunda, uma fraqueza constante. O sangue significa vida. Então, ela tinha, o seu diagnóstico era sombrio. Ela parecia que estava morrendo aos poucos. Ela estava perdendo vida aos poucos. A vida, ela se esvaía do seu corpo. Ela não estava perdendo somente a vida, além de ela perder a sua vida, que estava se esvaindo pelo teu corpo, ela também não poderia gerar vida. Então, isso realmente, eu acredito, toda mulher, tem sonhos de ter filhos, de gerar vida. E aquela mulher não poderia gerar vida. E também um sofrimento que produzia terríveis segregações, separações, esse sofrimento, esse toque de fé que ela teve, foi motivado também por um sofrimento que produzia terríveis segregações. A mulher hemorrágica enfrentou pelo menos 3 tipos de segregação por causa dessa enfermidade. A segregação conjugal, a segregação social, a conjugal, a social e a religiosa. A segregação social, a conjugal, porque ela foi separada conjugalmente, no caso, a palavra de Deus não diz se ela era casada ou se ela era solteira, mas a gente pode imaginar que se ela fosse casada, segundo a lei judaica, a mulher com fluxo de sangue, ela não podia se relacionar com o esposo. Se ela era solteira, ela não podia se casar. Mas se ela era casada, ela não podia relacionar-se com o marido. E possivelmente seu casamento já estava abalado. Isso também vem abalar a mulher, por ela não ter essa ligação com seu esposo, caso essa mulher fosse casada. E caso ela fosse solteira, ela não tinha esperança nenhuma de ser uma mulher casada, de criar filhos, de gerar filhos, de formar uma família, Porque pela lei judaica, essa mulher,
por ter esse fluxo de sangue, ela era considerada imunda, ela era considerada impura. Isso diz lá em Levítico, está escrito assim: também a mulher, quando tiver o fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tivesse fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias da sua separação. Está no livro de Levítico, capítulo 15, 25. Os dias de separação de uma mulher durante a sua menstruação mensal era de 7 dias, conforme Levítico 15, 19. Quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza do seu período durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Mulheres no período menstrual passavam sua impureza. Pela lei de Moisés, elas passavam sua impureza a tudo que tocava, inclusive utensílios domésticos e seus conteúdos. Toda a cama que ela se deitava durante os dias do seu fluxo e toda coisa todo lugar que ela se assentar se tornava imundo. Por isso ela teria que ser separada, ela teria que ser separada de todo convívio social, né? Então, além da segregação conjugal, havia segregação social. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com as outras pessoas. Antes, ela devia ficar confinada no isolamento, sob a triste realidade da exclusão social. Isso acontecia, pela lei de Moisés, com mulheres sadias, que tinham seu período menstrual por 7 dias, mas depois elas eram purificadas e voltavam para sua vida normal. Agora, imagine uma mulher com 12 anos nessa situação, numa situação de segregação conjugal, se no caso fosse casada, segregação social, não podia se comunicar, não podia se relacionar com ninguém. A sua família era longe, ficava longe de sua família. Ela era totalmente isolada, ela ficava totalmente na solidão, né? Então, essa mulher era tratada como os leprosos. Os leprosos naquela época também eram separados da sociedade, eram exclusos. Essa mulher também foi exclusa da sociedade, foi excluída da sociedade. Então, era como se ela tivesse essa doença, lepra. Ela era comparada com os leprosos, não poderia ter esse convívio com ninguém. Então, por 12 anos, ela não podia estar com seus familiares, nada, não poderia ter contato com nada. E também, além disso, esses 12 anos, ela ficaria sem ir ao culto, ela sempre vivia possuída de vergonha, com a autoestima provavelmente destruída. Por isso, chegou anonimamente para tocar em Jesus. Foi a última esperança que ela teve. Jesus foi a única esperança. Com medo de ser rejeitada, ela foi anonimamente tocar em Jesus. Então, pela situação que ela se encontrava, pelas leis judaicas, pela lei de Moisés, ela não poderia estar convivendo com as pessoas. Então, por isso, ela se tornou anônima. Ela anonimamente foi tocar no Senhor Jesus. E teve também a segregação religiosa. Então, além da segregação conjugal, social, teve a segregação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia entrar no templo nem na sinagoga para adorar. Ela era considerada impura. Ela estava proibida de participar do culto público. Ela não podia entrar no templo, ela não podia entrar nas sinagogas, ela estava proibida de participar do culto público. E ela estava em constante condição de impureza ritual.
Isso está em Levítico, capítulo 15, do 25 ao 33. Ela era considerada imunda, ela era considerada impura, portanto, ela era impedida de participar das festas e dos cultos religiosos. Então, como falamos anteriormente, que o toque de fé dessa mulher começou primeiro com uma grande necessidade, né? Através de um sofrimento prolongado, um sofrimento que gera desesperança, um sofrimento que destruía os seus sonhos, um sofrimento que produzia terríveis segregações, que era a segregação conjugal, segregação social, a segregação religiosa. Também o toque daquela mulher, ela, no caso, nos remete ao fato de que acontece quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Deus. Então, a partir de um problema, de várias tentativas frustradas, vários recursos que nós tomamos à frente de umas situações e não conseguimos resolver, ficamos frustradas com os resultados, aí isso faz com que nós buscamos ao Senhor Jesus. Né? Os nossos problemas, está lá em Marcos, a passagem bíblica está em Marcos 5, do 27 ao 29. Então, que os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Foi isso que a mulher hemorrágica fez. Depois de procurar vários médicos sem encontrar solução do seu problema, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar das maravilhas que ele fazia, ela ouviu falar dos seus milagres, ela ouviu que Jesus expulsou um homem endemoniado. Talvez ela tenha ouvido que Jesus tenha curado um leproso, que ele curou um cego de nascença, que ele curou fez um paralítico andar, que ele acalmou uma tempestade, ele tinha poder sobre as ondas do mar e o vento. Acreditamos, através dessa palavra, que ela ouviu os feitos e as maravilhas que Jesus tinha feito. E isso aumentou aquela desesperança, aquela falta de esperança que ela tinha lá no fundo do seu coração. Esses feitos que Jesus fez aumentou, deu uma chama de fé, aumentou a sua fé, a esperança. Ela imaginou assim, não, eu já tentei de tudo, mas eu vou tentar ouvir falar dessa maravilha, desse homem, a maravilha que ele fez, ele pode me curar. Então aumentou essa fé no coração dessa mulher. Então ela ouviu falar de Jesus, das suas maravilhas. A fé vem do ouvir. Então, a partir do momento que ela ouviu as maravilhas, os milagres feitos por Jesus, a fé aumentou na vida dela. Ela poderia estar já sem esperança, ela já tinha perdido tudo, ela já tinha tentado todos os recursos, mas aquele ouvindo os feitos de Jesus, fez com que ela tivesse uma nova atitude, impulsionasse ela até uma nova atitude. Então, isso produziu um espírito de fé. E ela dizia para si mesma, falava, se eu tão somente em seu manto tocar, ficarei curada. Ela, pela fé dela, ela falou, eu vou tocar. Ninguém falou, vai lá e toca nele que você vai ser curada. Não, a fé, ao ouvir, ela aumentou a fé e ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Então, como diz a palavra de Deus em Romanos 10, 17, o ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que ela ouviu produziu isso, esse espírito de fé. Né? E ela falou, tão somente se eu tocar no seu manto eu ficarei curada. Está lá no versículo 28. Ela não somente disse que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus, mas de fato ela foi lá e tocou. Ela não ficou em seu lugar
prostrar. Ah, se eu fosse lá, será? Ah, e se eu tocasse? Ah, será que se eu tocasse nele, será que eu seria curada? Não. Ela tomou uma atitude e falou assim, eu vou ser curada, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela foi, mesmo cansada, mesmo desanimada, mesmo enferma, fraca, desiludida, e ela foi. Por providência divina, às vezes nós somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido ou em crise, de uma dor que nos aflige. Geralmente, isso nos leva até Jesus. Nós tentamos tocar no Senhor, né? Através das nossas orações, através do nosso jejum, através do nosso clamor. É a forma que nós temos de tocar no Senhor. Mas muitas vezes estamos desanimados até mesmo para orar, até mesmo para jejuar, para lutar, para quebrar a barreira de incredulidade, quebrar a barreira de falta de fé, né? Do desânimo. Então, muitas vezes nós somos acometidos em relação a isso. Essa mulher, ela rompeu todas as barreiras. Quando ela chegou, quando ela viu Jesus, Jesus estava rodeado pela multidão. Mas uma mulher fraca, doente, enferma, né? Como ela chegaria até Jesus? Ela não pensou na condição física dela. Ela queria Jesus. Ela não pensou nas barreiras, ela não pensou nas oposições, ela não pensou nos empurrões, o que poderia acontecer. Ela não pensou. Ela até sabia a condição dela, que seria difícil para ela, não somente no físico, mas também a cultural, porque pela lei judaica ela não poderia estar no meio daquela multidão, ela não poderia tocar em ninguém, mas ela foi. Ela rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Então, muitas vezes nós temos que quebrar muitas barreiras para tocar no Senhor. Tocar no Senhor, para que o Senhor venha olhar para você. Amém? Quando nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Versículo 27 e 28. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Está lá no versículo 27. Ela ouviu falar. E quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída com Cristo. Ela ouviu sobre a fama de Jesus, que ele dava vista aos cegos, ele purificava os leprosos, que libertava os cativos das prisões e levantava os paralíticos, que ressuscitava até mesmo os mortos e devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Eu acredito que tudo isso ela ouviu falar de Jesus. E então ela foi a Jesus, porque ela sabia que se iria receber um milagre através de Jesus. Jesus estava atendendo a uma urgente necessidade. Ele tinha acabado de voltar de Gadara, acabado de ter libertado um jovem endemoniado, um jovem gadareno endemoniado, e ele se encontrou com Jairo, que pediu encarecidamente que ele fosse à sua casa para que curasse a sua filha que já estava à morte, né? Então era um homem importante que pediu para curar sua filha que estava à morte. Mas Jesus, no caminho, indo para a casa de Jairo, ele de repente para, no meio daquela multidão que o seguia, que o apertava, né? Que o comprimia. Então, de repente, ele para e ele cuida dessa mulher. Ele dá atenção, toda a atenção que ela nunca recebeu. Há 12 anos ela não recebeu. Jesus para naquele momento para dar atenção àquela mulher, dar atenção ao sofrimento daquela mulher.
Muitas vezes a gente pensa que Jesus não vai nos olhar. A gente pensa que ele não está olhando para você. Mas ele está olhando. Jesus para te olhar, para cuidar de você. Então, no meio daquela multidão, Jesus para cuidar daquela mulher. Ela que nunca foi ouvida por 12 anos. Ninguém parou, talvez nunca pararam para perguntar nem mesmo como ela estava. Ela não poderia, talvez ela não tinha valor nem prioridade. Não tinha prioridade nem valores para aquela sociedade judaica. Mas para Jesus ela tinha todo o valor. Então, quando tocamos as vestes de Jesus com fé, nós podemos ter a certeza da cura. Está em versículo 28 e 29. No meio da multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou em suas vestes e ele perguntou: quem me tocou? Quem tocou o meu manto? O que houve de tão especial no toque dessa mulher? Há 4 características do toque dessa mulher nas vestes de Jesus. O primeiro toque é o toque intencional. Ela não tocou Jesus acidentalmente, aleatoriamente, como aquela multidão até mesmo estava fazendo. Aquela multidão comprimia Jesus, todos queriam estar perto de Jesus, pelos seus feitos. Mas ela tocou em Jesus propositalmente, intencionalmente. Ela pretendia tocá-lo. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela saiu para tocá-lo. E o toque dessa mulher, além de ser intencional, era proposital. Ela desejava ser curada do seu mal, que a atormentava há 12 anos. Ela tinha fé, ela sabia que tocando no manto do Senhor tinha um propósito. Ela tinha um propósito de tocar, ela tinha um propósito ao tocar aquele manto. Ela sabia que seria curada. Um toque confiante. Ela foi movida pela fé. Ela ouviu, aumentou a sua fé. Ela foi até Jesus, pois acreditava que Jesus tinha o poder para restaurar a sua vida. O toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu sofrimento, livre do seu mal. A sua cura foi completa. Ela recebeu, então ela teve o toque intencional, proposital e o confiante, o eficaz. Ela teve a intenção de tocá-lo, ela pretendia tocá-lo, ela tinha um propósito para tocá-lo, ela queria ser livre, ela queria ser curada daquele mal. Ela teve um toque confiante, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar sua saúde. E o toque eficaz, que ficou imediatamente livre do seu mal. Foi imediatamente, ela tocou no manto do Senhor e imediatamente ela sentiu que foi curada. Assim como imediatamente, no momento que ela tocou Jesus, Jesus sentiu que saiu poder do seu corpo, saiu virtude do seu corpo. Foi imediato. Então, ela recebeu 3 curas distintas com esse toque. Ela recebeu a cura física, o fluxo imediatamente foi estancado, o fluxo de sangue foi imediatamente estancado. Emocional, Jesus não a desprezou, mas chamou de filha, disse: tenha bom ânimo. Quando Jesus percebeu quem era, quando viu quem era, quando ela se apresentou para Jesus, Jesus não lhe chamou mais de mulher. Ela agora era filha, era considerada filha.
Olha a diferença. Uma mulher totalmente desprezada, totalmente isolada, excluída da sociedade. Naquele momento ela foi chamada de filha. Jesus nos chama de filha. Quando nós tocamos o Senhor Jesus, através de nossas orações, através do nosso clamor, através da nossa humilhação, essa mulher se humilhou diante do Senhor. Ela se apresentou diante do Senhor ajoelhada, prostrando-se aos seus pés e contou toda a sua história. Quando nós nos prostramos aos pés do Senhor e contamos a nossa história, contamos o nosso sofrimento, o mal que nos acomete, fala: Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu fiz tudo. Aquela mulher contou tudo que ela tinha feito para ser curada e não conseguiu. E a única esperança foi Jesus. Muitas vezes estamos assim, nos pegamos em situações assim, que nós já fizemos de tudo, mas às vezes esquecemos que temos que nos ajoelhar, nos humilhar diante de Deus, contar para Ele: Senhor, olha aqui o que está acontecendo. Eu não posso, mas sei que o Senhor pode. Eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode. Então foi isso que essa mulher fez. E quando essa mulher acabou de contar toda a sua história, o Senhor lhe chamou de filha. Filha. O Senhor nos chama de filha quando nos apresentamos para Ele. Amém? E além dessa cura física e emocional, essa mulher também recebeu a cura espiritual. O Senhor falou: a tua fé te salvou. Aquela mulher não foi somente curada do seu mal físico, da sua enfermidade. Ela recebeu a salvação do Senhor. Ela recebeu uma vida nova. Amém? O toque da fé nessa mulher também acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo da vida. Esse toque, ele mostra também que o contato pessoal com Jesus é o nosso objetivo da vida. Em Marcos 27:34 explica isso. Muitos comprimem o Senhor Jesus. Jesus estava indo para a casa de Jairo e muitos comprimem o Senhor Jesus, mas poucos tocam pela fé. Aqueles que tocam Jesus pela fé são totalmente curados. Jesus frequentemente estava no meio da multidão. Ele sempre atraiu a multidão. A maioria das pessoas que o buscavam não tinham contato pessoal com ele. Geralmente a multidão estava ali, estava vendo os acontecimentos, estavam se admirando, estavam se maravilhando com os acontecimentos, mas muitos não conheciam o Senhor Jesus, não estavam, eles não estavam, eles não buscavam um contato pessoal com Jesus. Tudo era muito artificial. Então Jesus conhece aqueles que o tocam com fé no meio da multidão. Muitos poucos, no meio dessa multidão, muitos poucos tocam o Senhor Jesus verdadeiramente com a sua fé. Essa passagem mostra que uma multidão o apertava, mas só aquela mulher lhe tocou. A multidão, ela vai, vem, vai. Onde o Jesus ia, a multidão estava. Mas só essa mulher o tocou e só ela recebeu a cura de Jesus. Ela não estava apenas no meio da multidão que o apertava Jesus. Ela estava não ali só pelos acontecimentos. Ela sabia o que ela iria receber de Jesus.
Ela sabia o que Jesus tinha para oferecer a ela. Aí ela teve a atitude correta. Ela não só ficou comprimindo, apertando Jesus. Ela verdadeiramente tocou Jesus. Ela sabia que Jesus estava ali. Ela sabia que Jesus tinha para ela o que ela precisava. Ela sabia que ela iria receber a cura dela. Então ela tinha o seu propósito de estar ali perto de Jesus. Então ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por ele. Jesus perguntou: quem me tocou nas vestes? Podemos ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não para Jesus. Nosso nome pode ser um alguém para as pessoas, para a sociedade, mas Jesus nos conhece. Jesus sabe quem somos. Jesus sabe quem é você. E dependendo do seu toque, da maneira com que você busca o Senhor, a maneira que você vai ao encontro de Jesus, dependendo da sua fé, ele chegará até você e te dará uma vida abundante. Amém? Então, essa história da mulher enferma, essa passagem bíblica, ela tem muito a nos ensinar. E eu peguei 3 ensinamentos. Aprendemos que Jesus é a esperança para aqueles que não têm esperança. Então, ela estava presa a privações religiosas e culturais. Ela tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, pensando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Essa mulher viu que a última esperança dela era Jesus. Então, ela viu que Jesus era a sua esperança. Então, Jesus é a nossa esperança. 2, nos ensina também a supremacia da santidade de Jesus. Quando Jesus foi tocado por essa mulher, ele não ficou impuro, ao contrário, foi ela que ficou pura, ela que ficou curada, ela que ficou santificada. Somente Jesus pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve. Então, ele nos torna filhos santificados de Deus. Nós deixamos de ser pecadores, criaturas, para nos tornar filhos de Deus, através de Jesus. E, por último, ele nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Pela fé, essa mulher tocou nas vestes de Jesus. Pela fé, ela foi curada. Pela fé, ela recebeu o que ele tinha. Pela fé, ela recebeu o poder de Jesus de ser curada. De ser curada de todo aquele sofrimento. Então, através da fé, Cristo curou aquela mulher, física e espiritualmente. Seu corpo e a sua alma foram restaurados. Por isso que Jesus falou, a sua fé te salvou. Então, Jesus é aquele que nos transforma. Jesus é aquele que nos dá uma vida abundante. Muitas vezes estamos tão atribuladas, tão desesperançosos, que nos tornamos como essa mulher que estava esvaindo a vida através daquele fluxo de sangue. Muitas vezes a nossa tristeza na alma, nosso abatimento, nosso desânimo vai tirando a nossa vida, a alegria de viver. E a única forma que temos para receber, para termos a esperança, é através de Jesus. Jesus é a nossa esperança de receber milagre,
de uma restauração de vida. Amém? Deus abençoe, tenha um bom domingo, uma boa semana em nome de Jesus. Que possamos aprender mais e mais através dessa passagem da mulher enferma, a sua perseverança de não desistir em frente à multidão de oposições contra as nossas vidas, em frente às barreiras da incredulidade, a barreira da barreira de que não podemos continuar, né? Muitas vezes nos dá esse desânimo, mas nós temos Jesus, a nossa esperança viva. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.